Ficar em casa demais pode te fazer muito bem, mas também pode te fazer muito mal. E eu vou te explicar psicologicamente por quê e o que acontece. No começo, esse ficar em casa demais pode ter um objetivo, uma ideia de autocuidado. E sim, pode ser. Mas eu vou te explicar psicologicamente por quê e o que acontece. No começo, esse ficar em casa demais pode ter um objetivo, uma ideia de autocuidado. E sim, pode ser. Mas pode ser também que seja uma fuga disfarçada. O que acontece? Quando a gente fica em casa demais, muito tempo dentro de casa, a nossa mente começa a perder estímulos cognitivos, sociais, até sensoriais. E isso, de alguma forma, vai trazendo prejuízos para você. E aí a sua mente, ela começa a entrar no modo repetitivo e de cansaço. Esse descanso, ele acaba perdendo um pouco a ideia principal e começa a virar lentidão, exaustão, repetição. É um falso descanso que acaba virando uma anestesia emocional. Eu sempre falo assim que ficar em casa é muito bom. E eu falo isso não só tecnicamente, aqui com conhecimento psicológico, mas por experiência própria também. Eu amo ficar em casa, amo. Mas eu tenho que fazer muitas vezes, e eu faço isso, um esforço e uma intencionalidade de sair. De ver gente, de tomar um sol, eu trabalho em casa, fico em casa, faço tudo em casa. Então, se a gente não cuida disso, a gente vai entrando nesse modo sem perceber. É muito sutil que vai acontecendo isso. A gente, por mais que a gente às vezes não queira, não goste, se você, como é uma pessoa mais introvertida, gosta de ficar fechado no seu mundinho ali, a gente precisa, o ser humano precisa, gostando ou não, querendo ou não, a gente precisa de interação social. A gente precisa de gente. A gente precisa interagir, a gente precisa conversar. Porque se você fica só fechado em você mesmo, isso, em alguma medida, vai te deixando mais fechado ainda. Por isso que é perigoso ficar em casa demais, porque no começo é muito bom ficar em casa, para quem gosta, claro. Tem gente que não suporta ficar em casa e tá tudo bem. Mas se você não toma esse cuidado e não traz isso à consciência e fala, peraí, eu tô tempo demais aqui dentro de casa, eu preciso sair, eu preciso socializar um pouco, eu preciso tomar um sol, eu preciso fazer alguma coisa, você vai se fechando cada vez mais. E isso, sem você perceber, começa a te adoecer. Lembra na época da pandemia? No começo da pandemia, claro, foi todo aquele caos, mas muita gente se adaptou bem em casa. Hoje os trabalhos mudaram, a forma da gente se relacionar, tudo a gente compra direto de dentro de casa. Só que isso a longo prazo, e aí a gente nem se deu conta disso, vai trazendo um adoecimento. A gente ainda está se recuperando da pandemia. Eu sempre escuto dos meus pacientes, a vida é um antes e depois da pandemia. Aquele isolamento social forçado que a gente viveu trouxe muitas consequências psicológicas pra gente, porque a gente ficou fechado, a gente não viu gente, a gente não socializou, a gente não colocou a mente para funcionar fora de casa. Então, se a gente não toma esse cuidado, não traz isso à consciência, isso pode começar a te adoecer. Eu escuto muito isso de pacientes, eu quero cada vez menos sair de casa. Eu até queria ir, mas eu tenho preguiça, eu não quero, eu não sei se eu quero, tá tão bom aqui. Às vezes eu mesma falo assim, já vi pacientes falarem também, para eu sair de casa e ir para algum lugar, tem que ser pelo menos igual ou melhor à minha casa. Você tem que ter o mínimo conforto que você tem na sua casa. Então é muito trabalho para sair e hoje cada vez mais está difícil de se relacionar. A gente está com muitas dificuldades nesse sentido. Estar fora, né, no mundo, vamos dizer assim, em outras situações, muitas vezes traz um desgaste emocional, mas a gente precisa cuidar. A nossa casa é um lugar de descanso, ou deveria ser de descanso, de refúgio, de você se reconectar com você mesmo, mas quando esse lugar fica só o mundinho ali que você vive, isso pode te, inclusive, alienar um pouco da realidade, te deixar a parte do que de fato está acontecendo. E como eu falei, né, tem gente que fala, eu tenho preguiça de me relacionar, de conhecer gente, de sair. Às vezes, isso não é preguiça, é uma exaustão emocional, mental que você está sentindo. Pode ser que você esteja vivendo alguma situação aí, que você está tão cansado, tão exausto, que você não quer fazer mais nada, só quer ficar em casa. Só que muitas vezes isso pode te ajudar? Claro que pode. A sua casa deveria ser o lugar que você vai recarregar suas baterias. Mas se você se fecha muito nisso, isso mais potencializa o que você já está sentindo. Porque se você está com excesso de coisas, lidando com problemas, com situações e está sobrecarregado, quando você fica muito tempo em casa, muito fechado em si, não fala com ninguém, não quer ver ninguém, tudo que você está vivendo fica na sua mente.
Por mais que você tá buscando uma forma de não ter que lidar com tanta coisa, isso também se torna uma sobrecarga para você, porque você fica ali, o vídeo anterior que eu fiz sobre ruminação, você fica ali ruminando, a cabeça não para.